Oi, Pro. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom, gente? Boa noite, professora. Professora, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Gente, me situem aí. Eu tô certa hoje, né? Hoje é Homem, Cultura e Sociedade, né? Tô certa? Certíssima, professora. Quarto semestre. É quarto? Ou terceiro? Quarto semestre. Quarto semestre, ok. Só o quarto, né? Boa noite, Alguém... professora. Eu sou do Também, Pro. Boa noite. Boa noite. Quem tem terceiro aí? Tem. Eu sou do oitavo, professora. Oitavo? Eu vim transferir. Boa noite, gente. Tudo bom? Povo Boa animado. noite. Tudo ótimo. Gente, vamos lá. Eu creio que ainda eu vou. Tem gente que já está comigo aí, já está tendo a terceira aula comigo essa semana, mas eu vou ter que me apresentar de novo, porque tem gente que não me conhece, tá? Então, disso eu peço licença aí para quem já me conhece e vou fazer aquela apresentação básica de sempre, né? É bom que aí vocês já vão saber o meu currículo de cor, né? Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Luciana. Aqui com vocês hoje eu vou ministrar a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Tá? Sou mestre em Direitos Humanos e Fundamentais, especialista em questões contemporâneas de direitos humanos e sou doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Museu Social Argentino de Buenos Aires. Estou na instituição de Taboão desde fevereiro, mas na Anhanguera desde 2017. Tá? Aí tem também alguns recadinhos que eu vou relembrar aí a todos, a quem já teve aula essa semana comigo e para quem não teve, que está me conhecendo agora, tá? Lembrando que esse semestre vai ser mais funilado, né? Vai ser mais reduzido. Nós vamos ter apenas 12 aulas em todas as disciplinas, sendo que serão 6 aulas a prova, a semana jurídica, depois mais 6 aulas e a segunda prova, tá? Aí tem o exame, as outras... o exame substitutiva, né? Segunda chamada, de praxe depois da segunda prova. Mas aula mesmo só são essas duas. Aí eu resolvi esse semestre para somatória dos pontos, né? Para parte desses pontos que é do professor, eu vou atribuir a participação. Seja a participação lá no AVA, fazendo as atividades, né? Assistindo às aulas, seja a participação aqui em sala de aula, tá? Online. Que mais? Tá. Toda aula que eu desenvolver algum material para falar com vocês, o PowerPoint, eu vou disponibilizar para vocês, mas sempre depois da aula, né? Para que vocês venham aí com uma surpresa para a aula e não saiba aí como vai ser, né, o método da aula. Então, sempre depois da aula que o PowerPoint vai estar disponibilizado. Aí eu até peço licença, Nino, que eu vou falar um pouquinho sobre a conversa que a gente teve hoje, né? Senhores, e ainda nem consegui cumprir o que eu te prometi, desculpa, que foi bem corrido hoje mesmo. Senhores, eu dou aula todos os dias de manhã e todos os dias à tarde, tá? Então, provavelmente eu vou fazer isso nos dias subsequentes, né? E na parte da tarde, né? Então, porque eu tenho o meu horário fechado de manhã e à noite. Então, só me resta a tarde para cuidar das questões burocráticas da sala de aula e ainda tem meus afazeres aí como advogada. Então, tem que dar uma rebolada aí para administrar esse horário, né? Então, eu peço um pouquinho de paciência. Às vezes, eu atraso um pouquinho para postar um PowerPoint, né? Ou para baixar uma aula, mas nada que vai prejudicar vocês, certo? Desculpa, tá? E aí, o meu pedido, né, que eu venho falando aí desde segunda-feira para quem está comigo, né? Quem puder, né, eu gostaria muito de quem pudesse abrir as câmeras para que a gente possa ter um contato um pouco mais próximo,
porque realmente me faz falta para nós, como professor, esse contato próximo. Eu falo quem puder, desde que não vá atrapalhar. Por quê? Porque a gente pode ter um problema de banda, a gente pode ter um problema que o dispositivo ao qual nós estamos, um celular, não dá para ver o PowerPoint e abrir a câmera ao mesmo tempo. Podemos ter um problema que a webcam está ruim. Então, não é uma obrigação, é só um favor, é algo que eu estou pedindo para quem puder, tá? Alguma pergunta nesse primeiro momento? Não. Por enquanto, Não. Eu tenho só mais uma coisinha para falar. A gente precisa fazer esse controle de frequência de vocês. E como é que a gente faz isso? Lá no AVA, né, através dos relatórios, e aqui na aula, através da presença de vocês aqui na sala. Mas a presença de vocês, quando eu peço para imprimir a lista, vai imprimir com o nome que vocês entraram na sala. Então, quando vocês ingressarem na sala, vocês colocam o nome e sobrenome, não precisa o semestre, só o nome e sobrenome, para que eu possa conseguir identificar vocês aí e a participação de vocês, certo? Então, não entrem com apelidos e tentem lembrar de não entrar com um nome desconhecido, tá? Se acaso eu não vir aqui, sempre que eu ver um desconhecido, por exemplo, hoje eu tenho 3 usuários desconhecidos, né? Eu gostaria de saber quem são, para que eu possa anotar. Sabe me dizer? como para você, Pro? Oi? O meu tá aparecendo como? A Cleide? Ah, apareceu. Sim, sim. Então, eu tenho 3 usuários aqui que tá como desconhecido. Então Professora, eu eu tentei mudar o meu nome, mas eu não consegui. O meu tá entrando como Clau, não sei por quê. Ah, tá. Clau? Claudineia Caio. Perfeito. Já tá anotadinho. Até na terça-feira eu assisti a sua aula achando que era a minha aula, assisti a aula toda. Mas foi o conteúdo perdido? Apareceu Maria Kelly aí para você? Aparece sim. Obrigada. Não, para mim foi até bom, né? Porque eu gostei bastante da aula. Que bom, fico feliz. Então, quando os nossos não identificados conseguirem identificar que não estão identificados, levanta a mão, me chama e fala: ô, professora, corrige meu nome aí, anota meu nome aí que eu estou aqui presente, tá? Porque essas 3 pessoas eu não sei quem são. Quem é? Professora, e é com muito aqui. pesar que eu informo que eu não posso aquecer a sua solicitação, tá? Eu vou continuar sendo Nino Fortunato, e no diário a senhora sabe o meu nome, que é segunda. Eu já sei, eu ia falar agora de você, Nino. Eu falei que você, eu sei quem é, eu há muito tempo eu sei quem é, e também sei que você não vai atender minha solicitação e sei o porquê. Não se preocupa que o Nino Fortunato é o meu aluno, tá? Professora? Obrigada. Oi, quem é você que abriu a câmera agora? Fala que está como desconhecida, fala. Quem é a minha desconhecida? Aline Faustino. Aline Faustino. É isso mesmo. Agora só faltam 2 se identificar. Obrigada, Aline. Muito obrigada. Só faltam 2 se identificar, tá? E quando descobrir que tá como desconhecido, tá? E vocês fiquem à vontade. Olha, teve gente essa semana que eu achei bem bacana que fez assim, que só abriu a câmera quando foi falar. Também é legal, né? Para que a gente tenha esse tentar trazer essa sala de aula um pouco mais próximo da gente, certo? Agora vamos lá à nossa disciplina. Deixa eu parar de compartilhar aqui só para abrir para vocês me verem melhor. Eu estava preparando a aula para vocês e só me repitam aqui. Eu tenho 3º, 4º, 8º semestre. Tem mais algum semestre que eu não falei? Dar a aula, o professor Cauê Lima, é coordenador. Tem alguém falando e parou no meio. Eu não sei quem é que está falando. Certo. Só são esses 3 semestres, então. Não tem nenhum outro semestre? 3º, 4º e 8º.
Então tá. Eu só estou perguntando isso para saber como é que eu vou conduzir essa disciplina, para saber o conhecimento que vocês têm para poder desenvolver melhor. Essa disciplina, Homem, Cultura e Sociedade, nada mais é do que o que seria a nossa antiga sociologia, tá? Então, é um misto de sociologia com antropologia. Então, é para você conhecer um pouco mais esse mundo que é a nossa sociedade. Por que que é essencial essa disciplina para vocês? Porque vocês estão para a sociedade. Vocês que eu digo, vocês enquanto juristas. O direito está para a sociedade e nunca a sociedade vai estar para o direito. Então, mas para que vocês possam aplicar o direito da melhor maneira possível, vocês necessitam conhecer essa sociedade, conhecer suas vertentes, conhecer suas nuances e conhecer o modo como ela se transformou para tornar o que é hoje, com todas as suas ideologias, com todas as suas disputas sociais. Veja, hoje a gente é minado de informações. Vem informação de tudo quanto é lado. E às vezes a informação vem picotada. O pessoal aí do terceiro e quarto, que teve aula comigo de teoria geral, de direito constitucional, semestre passado, sabe, a gente trabalhou muito informações que surgiram na mídia durante o semestre sobre a matéria que nos pertencia. E vimos que havia muitas informações que eram até desconcentradas, né? Por exemplo, o caso do artigo 142 da Constituição, né? Que as informações que foram postadas aí, colocadas nas redes sociais, nem todas eram verdadeiras, porque demonstravam um raciocínio jurídico inválido perante a própria ordem jurídica. Então, o que vocês têm que fazer enquanto jurista com essa quantidade de informações? Como saber aí peneirar, né? Como saber interpretar esse nicho para que vocês possam utilizar o direito de uma maneira mais concreta, buscando efetivamente a justiça, certo? Então, é por isso que nós temos essa disciplina aqui para vocês. Tá? Então, hoje a gente estuda, tem a disciplina de Homem, Cultura de Sociedade, acompanhe no slide, por favor, justamente para proporcionar para vocês elementos para que possam ter uma percepção científica e crítica da sociedade. Ou seja, vocês poderem ver o que está acontecendo e não ser uma Maria vai com as outras. Vocês mesmos poderem chegar às suas próprias conclusões. Senhores, com base nisso, eu peço para quem for meu aluno, não tome as coisas que eu ensino para vocês como verdades absolutas. Pesquisem, busca outra forma de ver. Tem algumas coisas que realmente é daquela forma e não tem como. Por exemplo, um determinado artigo de lei, artigo 2º da Constituição, né? Que fala sobre os 3 poderes. Não dá para fugir, é 3 poderes e pronto. E os 3 poderes é executivo, legislativo e judiciário. Mas, quando vocês receberem uma informação, seja de um professor, seja midiática, essa informação tem que ser recebida, percebida e aprendida por vocês de forma crítica. Se tiver algum professor aqui na sala, vai saber do que eu estou falando, porque é um dos ensinamentos do Paulo Freire, né? O aprendizado crítico, o ensino crítico. Então, é justamente isso que a gente quer tentar passar para vocês, que vocês desenvolvam essa percepção crítica do mundo, da sociedade, né? Refletindo sobre o que está acontecendo, sobre o que já aconteceu e sobre ações e convívios de diferentes grupos, né? Porque a gente não pertence só a um grupo. Nós, como atores sociais, essa palavra você vai escutar muito, nós, como atores sociais, pertencemos a vários grupos. Façam
um exercício consigo mesmo. Quais os grupos que eu pertenço dentro de uma sociedade, da minha sociedade, né? Então, primeiro, para começar, eu estou inserido na sociedade brasileira, mas eu estou inserido dentro da minha comunidade, que geralmente ali é meu bairro, né? Mas fora isso, tem alguns que estão inseridos dentro da comunidade religiosa, tem outros que estão inseridos no grupo de jovens, tem outros que têm um clube, associação a um clube, né? Então, veja que nós estamos... Tem gente que faz aí terapia em grupo, com pessoas iguais. Então, veja que nós pertencemos a vários grupos, tá? E lá nós nos vemos como os iguais. Mas o mais importante desse sentimento de pertencimento a um grupo é saber respeitar o grupo que é diverso. Mas você respeita, para você respeitar, você precisa conhecer, precisa ter a informação para poder chegar a alguma conclusão e não ter aquela informação de WhatsApp, certo? Vamos adiante. Na primeira unidade, lembrando que essa disciplina é uma disciplina que está totalmente posta para vocês. Então, tem um livro-texto, tem as atividades que tem que ser feitas dentro do prazo, tá? Não vamos perder prazo, né? Hoje a gente vai ver a unidade 1.1, tá? Que é essa introdução. Creio que semana que vem nós vamos ver a 1.2 e a 1.3. O que acontece? A disciplina é composta de 16 encontros, mas eu só tenho 12 aulas, então eu vou ter que fazer uma mescla aí em algumas aulas, certo? Mas hoje a gente vai começar devagarzinho, mesmo porque tem gente aí que já está com a terceira ou quarta aula, então está cansado de mim, né? Então hoje a gente vai começar falando como essa sociedade que vivemos hoje se construiu. Isso nós vamos ver aí hoje e nas duas aulas que se seguem, certo? Então, nessa primeira unidade do livro de vocês vão aprender exatamente isso. Como a sociedade chegou no que somos hoje. Como se deu a construção da sociedade moderna, da modernidade. Então, como foi esse processo de transição? Como a gente passou? Quem teve aula comigo de direito do consumidor vai ver que parte das informações elas vão vir convergentes, vir no mesmo sentido, aí dá até para aplicar na outra disciplina. Então vamos lá. Por onde eu vou começar? Vou começar o mais remoto possível, tá? Dentro do que interessa para nós contextualizarmos a modernidade. Então, me acompanhando, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é como que se formou a estrutura que eu tenho hoje, né? Como se formou a sociedade que eu tenho hoje. É esse o ponto que eu quero chegar. Veja. Então, eu vou começar de uma parte da história que é a antiguidade. Tá? Tem história da humanidade antes disso, mas não me interessa porque lá atrás, antes desse período que eu vou falar para vocês, não houve grandes contribuições para a sociedade que é hoje. Tá? Gente, para vocês terem uma ideia, a sociedade ela fez ela saiu de um ponto, foi para outro e depois voltou para o mesmo ponto. Vocês vão compreender isso conforme eu for desenvolvendo para vocês. É óbvio, com ideologias e teorias diferentes. Então, vamos lembrar lá dos nossos amigos romanos. Lembrando que eu sempre falei para vocês que os romanos eram muito inteligentes. Então, eles tinham e eram pessoas muito afetuosas, então eles se relacionavam muito bem, né? E eles viviam, para poder aprender politicamente, né, juridicamente, socialmente e economicamente, havia sempre uma troca de ideias. Eles viajavam muito, representantes dos romanos, né, do governo romano, viajava muito para poder aprender. Era
os diplomatas, né? E eles aprendiam com quem? Principalmente com a comunidade grega de Atenas e Esparta, né? Atenas e Esparta viviam um momento de grande organicidade administrativa, político-administrativa. A base jurídica dos gregos, dos atenienses e espartanos, ela era bem ínfima, né? Era bem chula. O que eles tinham? As regras, né, as leis, as poucas leis que eles tinham, eram escritas em pedras, eram talhadas em pedras, né? Que é chamado, né, dos povos cuneiformes, né? Que eles talhavam as leis deles em grandes pedras, né? E às vezes até em grandes muros, para que todos pudessem ter acesso àquela lei. E os romanos iam até Atenas e Espartas para adquirir o conhecimento dessa organização político-administrativa que os atenienses tinham e levar isso para a sua cidade, que era Roma, né? E só que eles aprimoraram toda essa aprendizagem, porque o que Atenas e Esparta trouxe para nós, principalmente Atenas, tá? Trouxe a ciência política. Tá? Então, o sistema de democracia, de oligarquia, de monarquia foi desenvolvido por Aristóteles, certo? Então, foi aquele povo grego que desenvolveu o início, né, a gênese da ciência política. E a democracia daquela época, o conceito de democracia, oligarquia e monarquia daquela época é o mesmo que temos hoje. Veja que eu falei para vocês que nós íamos começar a partir de um momento da história que pudesse contribuir para que somos hoje. O conceito que temos de democracia hoje, nós aprendemos lá com os gregos, com os atenienses, certo? Então, mas por ele não ter uma grande contribuição e também não ter desenvolvido afinco esse processo, quem roubou a cena foram os romanos. Os romanos foram lá aprender o basicão, fizeram um intensivão com os atenienses, levaram isso para Roma e lá eles aperfeiçoaram a técnica tanto jurídica quanto a técnica política, certo? Então, por isso que o início dos nossos estudos vai ser a partir do Império Romano. E o Império Romano, ele teve um grande auge, um momento de grande euforia, um momento de grande sucesso, e teve um declínio decadente, tá? Mas é óbvio que isso não foi de uma hora para outra. Isso aí foi entre os séculos I a.C., até o século V a.C. Então, foi aí 600 anos desse império, tá? A história diverge quanto ao tempo em que o Império Romano aí se manteve em pé, tá? Alguns falam que é 6, outros falam que foram 8 séculos, mas mais ou menos nesse lapso. O mais importante que base temporal foram os acontecimentos. Esse período do Império Romano, ele é dividido em dois: o Alto Império, que foi o auge, e o Baixo Império, que foi o declínio deste império, tá? Então, o Alto Império, ele veio aí do século I até mais ou menos meados do século III. E o Baixo Império, ele veio de meados do século III até mais ou menos o finzinho do século V. Tá? O que eu tinha no Império Romano? Haviam grandes cidades, existiam grandes cidades. Roma, né? Constantinopla. Paris existia, mas com outro nome, e eu não vou me lembrar agora, tá bom? Também não precisa tanto, tá? Existiam vários centros urbanos. Então, existiam grandes cidades.
Porém, ainda a agricultura era a principal atividade desse império, era da onde ela tirava o seu sustento. Mas havia uma comercialização entre as cidades, porque nem toda a comunidade, nem toda a cidade, né, ou nem toda a vila próxima à cidade, ou todo camponês, né, nem toda a região produzia tudo que era necessário para a subsistência. Então, havia uma comercialização ali em torno das cidades. Só que essa comercialização nesse alto império, ele era mais daquilo que sobrava, do excedente. Então, veja, eu tenho aqui na minha cidade a X produtores rurais, tá? Aqui em Roma, X produtores rurais, e a cidade toda não consome mais do que 1.000 sacas de grãos. Só que aquele ano a quantidade de grãos foi de 2.000 sacas. O que é excedente era destinado ao comércio, certo? Não é bem o que temos hoje, mas é a ideia de comercialização. E como eles faziam isso? Como era feito esse transporte entre as cidades? Através do mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo era a ponte, é óbvio, né? Que sem ponte, entre as cidades. Deixa eu só mostrar o mapa para vocês. Olha o mar Mediterrâneo. Olha como ele era estratégico para os romanos. Veja que eu poderia sair de Toledo, de Valência, e chegar a Nápoles, a Roma, né? Até a própria Esparta, pelo próprio rio, pelo próprio mar Mediterrâneo. Por isso que ele servia aí, inclusive eu conseguiria mudar de continente, sair da Europa e chegar até a África e a Ásia pelo mar Mediterrâneo. Então, era um território marítimo estratégico para o comércio, certo? Porque você tinha acesso, e isso foi importante para os romanos, porque eles só conseguiram alcançar tudo isso que vocês estão vendo na tela, tanto verde e vermelho, pertencia aos romanos. Era o Império Romano. E eles só conseguiram alcançar essa dimensão territorial justamente pela capacidade de organização que eles aprenderam no embrião com os gregos e aperfeiçoaram. Tá? Então, voltando só mais o slide anterior. Então, eu utilizava o mar Mediterrâneo para poder levar os excedentes às demais cidades, né? Aí, o imperador romano é quem detinha o poder absoluto de todas essas terras aqui, todas elas, nos 3 continentes, era apenas o imperador romano que governava. Esse imperador romano, né, ele, além de fazer suas leis, governar, né, criar, administrar, ele também era o chefe do exército. Só que, diferentemente do presidente da República que temos hoje, que é chefe das Forças Armadas, né, que nós sabemos, lá pelo artigo 81 da Constituição Federal, o imperador, ele ia para as batalhas, ele ia para as conquistas, ele estava à frente para ele conquistar o território. Era ele que dava lá a cara a tapa, ia à frente do seu exército. Tá? E, vejam, um pouquinho antes de toda essa dominação do Império Romano, dele se tornar um império mesmo, antes ele era uma democracia, né? A democracia era o governo do povo, e realmente era o governo do povo através do Senado, só que só participava do Senado os cidadãos romanos. Então, eram lá 500 pessoas, cidadãos romanos, nascidos em Roma, certo? De pai e mãe romanos, né? Que estavam no Senado, e é no Senado que eram tomadas as decisões administrativas. Isso antes do Império Romano, do sistema imperial.
Depois que foi instalado, desculpa, o Império, o Senado romano continuou a existir. Porém, ele só tinha a função de consulta. Era o mero órgão conselheiro do imperador. Se formos comparar com o que temos hoje, seria o Conselho da República, tá? Que nós temos hoje. Nós temos o Conselho da República, que não tem poder decisório, é apenas conciliativo, tá? Ele só aconselha. Aí, foi se desenvolvendo, foi conquistando, deixa eu voltar com o mapinha aqui para vocês verem, foi aumentando o território, foi conquistando cada vez mais território, mas o poder todo estava na mão de um. Como o imperador ia controlar esse território todo? Não dava, ele não tinha conta, ele não tinha óleo suficiente para isso, né? Aí tinha um outro povo muito astucioso, acompanha esse outro mapa comigo. Então, vendo esses círculos aí, círculos laranjas, azuis, amarelo e um cinza. Esses círculos eram povos, os povos bárbaros. Esses povos bárbaros, olha a disposição do mapa, eles estavam mais ao norte, por isso que também era conhecido como povos nórdicos, né? Ao norte do território que pertencia aos romanos, do Império Romano. E eles era uma região muito fria, pouco produtiva, né? E eles sentiam a necessidade de buscar novos ares, novas terras, né? Para buscar uma agricultura mais forte, mais consolidada. Então, aqui trouxe esse mapa para vocês perceberem da onde veio os povos, e cada um com cada respectivo povo, né? E para onde eles foram. Né? As setas aí depois vai estar disponível para vocês no AVA, e vocês vão conseguir acompanhar os movimentos migratórios. Acabei de receber aqui, perdão, deixa eu receber do coordenador do curso de Direito. Desculpa, gente, acabei de receber que tem turmas de outros cursos nessa aula. Sinaliza para mim que curso, alguém pode? Quero saber se procede ou não essa informação. Boa noite, professora. Meu nome é Carlos Peixoto, eu sou do 3º semestre de Engenharia Civil. Ô, Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Muito Obrigado, obrigada. boa noite para todos também. Obrigadão. Mais alguém? Mais algum outro curso? Então tá. Tanto para o Carlos ou para alguém que está aí e não está conseguindo falar, né? Eu sou professora do direito, então talvez às vezes eu possa me valer de alguma expressão jurídica. Aí eu peço desculpa, mas por favor pergunte, professor, eu não conheço esse termo, não estou habituado, não conheço essa expressão. Se você puder me explicar, eu vou explicar com o maior prazer, certo? Então, me perdoe aí se eu escorregar, levanta a mão, professor, peraí, o que é isso? Tá? Então, vejam, esses foram os movimentos migratórios, saindo o povo do norte, né, os povos nórdicos, e invadindo aí a Europa, né, principalmente a Europa. Também houve invasão de parte da África e da Ásia, né? Vocês podem ver ali que tem um pedacinho do continente africano, né? Do norte do continente africano, né? Mas que a grande conquista dos povos bárbaros foi na Europa. Foi a devastação da Europa. Aí, de novo, eu já falei na aula de Direito do Consumidor, né? Indico para vocês assistirem a série Os Vikings, tá? Que lá dá para você ver mesmo esses movimentos migratórios, essas conquistas, tá? Os Vikings, eles eram um dos povos bárbaros,
tá? Existiam outros, mas era um dos povos bárbaros. Então, quem puder, assista lá no Netflix. Mas vamos voltar aqui para o começo da queda. O que deu início à queda do Império Romano? O território era muito amplo. Não tinha como cuidar de tantas fronteiras. Eram 3 continentes. Então, era impossível cuidar de tantas fronteiras. E as notícias de que era um império, né? Era um império que estava em ascensão, levantou lá a curiosidade do povo nórdico, né? Que começou a falar, a gente podia ir conhecer essa terra lá e tomar essa terra para nós. E foi assim que eles fizeram, né? Então, a queda do Império Romano, ele começou justamente com a impossibilidade do imperador de proteger as suas fronteiras e, consequentemente, a invasão dos povos bárbaros. Por que eles eram chamados de povos bárbaros? Porque a intenção deles não era governar aquele território. A intenção deles era se apropriar dos bens e das riquezas daqueles povos. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Ok. Então, veja, houve uma Por crise... enquanto, ok, Pro. Ok, obrigada, Cleide. Houve uma crise econômica muito grande, porque as tropas estavam distribuídas ao longo do Império. E os militares começaram a ansiar pelo poder daquele local onde eles se encontravam, né? Começou a ficar de olho grande em querer derrubar o imperador. Então, junto à crise econômica, a invasão dos povos bárbaros, como eu estava dizendo, né? Por que eles eram chamados de povos bárbaros? Porque eles conquistavam as terras, né, e as riquezas através da barbárie. Ou seja, eles matavam todo mundo, seja mulher, seja criança, seja velho, idoso, padre, tudo, entendeu? Teve alguma resistência, eles simplesmente matavam, né? A barbárie da pior forma possível. Deixe-me voltar aqui, só um minutinho nesse mapa. Por o tamanho, pelo Império Romano ser desse tamanho, que ele o imperador, ele dividiu essas terras, né? Ele colocou uma pessoa para cuidar dessas terras, tipo um governador, né? Alguém para cuidar dessas terras. Ele foi dividindo essas terras, isso lá no Império Romano, para que pudesse cuidar. Mas, né, o zóio é grande, cresceu os olhos, né? Isso foi um dos fatores. O imperador distribuiu as terras conquistadas para que a nobreza pudesse ajudar a cuidar da fronteira, o que não aconteceu. Porque a nobreza se viu interessada em ter aquele pedaço de terra, em ser ter o poder daquele pedaço de terra. A isso, com as invasões bárbaras de um lado, todo mundo que morava na cidade fugiu para o campo, fazendo com que o feudo começasse a se estabelecer. E quem era o senhor feudal? Foi justamente aquela pessoa que foi nomeada, ou um descendente, é óbvio, né? Para cuidar daquele pedaço de terra pelo imperador, certo? E com o tempo não houve mais possibilidade do imperador manter esse poder, porque eu tinha o processo de organização, ou seja, as pessoas saíam da cidade voltando para o campo. Eu tinha invasão bárbara, estava faltando dinheiro, estava disputa militar, né? Não dava para proteger a fronteira. E
as pessoas que habitavam o Império Romano tinham medo. Por ter medo dos bárbaros, acabou-se o comércio no mar Mediterrâneo. Foi o fim do comércio. Foi o fim do comércio da base do excedente, mas o escambo permaneceu. Então, nas vilas, havia uma troca. Lá no rural, no campo, né? Havia a troca da mercadoria. Porém, as cidades estavam vazias, mortas. Uma ou outra conseguiu sobreviver, como é o caso de Veneza, tá? Veneza conseguiu sobreviver à invasão bárbara. Então, só mais um pouquinho sobre a decadência do Império Romano. Então, eu tenho a ascensão do feudalismo, tá? Caiu o Império Romano, teve a ascensão do feudalismo, porque cada detentor dali do seu espaço de terra, tá? Começou a exercer o seu poder. Ainda existia um imperador. Vemos que a gente está falando do declínio do Império Romano. A gente não falou ainda da total ascensão. Então, no começo do feudalismo, tinha ainda o Império Romano. Mas, com o tempo, com o passar do tempo, foram se formando os reinos a partir das invasões bárbaras, os chamados reinos bárbaros, certo? Então, foram formando outros reinados. Houve uma nova divisão do território europeu. Então, no feudalismo, foi o que deu início à decadência do Império Romano. Então, o feudalismo começou no Império Romano e adentrou por toda a Idade Média, certo? Toda a Idade Média, o sistema, o modelo de organização social, isso é importante, era através do feudo. E como eram as características desse feudo? Primeiro, o comércio era a base de troca. Então, o que sobrava, o excedente, eram trocados entre as vilas, certo? Ou até mesmo entre os feudos, quando havia mais de uma vila no feudo. E o feudo era uma extensão grande de terra dentro de um reino. Tá? Dentro de um reino existiam vários feudos. Dentro de um feudo existiam várias vilas. Se vocês quiserem fazer um comparativo, o feudo seria o que é hoje os estados, tá? E as vilas seriam os municípios, só para vocês poderem conseguir montar na mente de vocês, né? A agricultura volta a ser a principal fonte de renda de subsistência, né? Não tem mais aquele comércio, aquele grande comércio, não utilizo mais o mar Mediterrâneo como meio de comércio, não utilizo, né? As trocas que eram feitas, elas só eram feitas in natura. Então, não existia qualquer tipo de troca com uma moeda, com prata ou com ouro. Não. O comércio de troca, o escambo, ele era feito somente com base no produto em si, né? Era a troca de um produto por outro produto, né? Existia o trabalho servil, ou seja, os servos que estavam no feudo, não vamos confundir servos com escravos. Já. Licença, professora. Oi, Marcos. Marcos. Bom, existiam os dois tipos de trabalhos, né? Tanto o servil quanto o escravo. A escravocrata. Sim, existia, né? Mas esse aqui, o trabalho servil, ele vem aqui adentrar, ele é parte importante da história. Existia escravos, sim, em algumas regiões, certo? Mas o que mais existia era o trabalho servil, tá? O trabalho servil aqui, ele ganha, os servos aqui, Marcos, ele vai ganhar uma definição diferente da servidão lá da antiguidade. Aqui a gente já está na Idade Média, tá? Lá na antiguidade, a servidão ela era feita em virtude de uma dívida que não conseguia pagar, tá? Os servos aqui, eles vêm como parte da sociedade, né? Eles são uma camada social que trabalham nos feudos. Eles têm uma porção de terra que eles cuidam, mas também tem a terra do senhor feudal que eles também têm que trabalhar. E eles
para ter aquela terra, eles têm que dar parte do que produz para o senhor feudal. Então, aqui, na Idade Média, o conceito de servo não é mais aquele da antiguidade que era servidão, né, por dívida, né, por inadimplemento. Conseguiu compreender? Sim. Perfeito. E a sociedade, as camadas sociais eram divididas em estados, né? Primeiro, segundo, terceiro estados, ou estamento. Primeiro, segundo, terceiro estamento, tá? Que era mais ou menos assim. Aqui em cima, que eu nem preciso colocar porque tá acima de qualquer um, tem o rei, né? Tem o rei. Eu tenho o clero no ápice da montanha, né? Da pirâmide, desculpa, o que diz, o que tem a palavra, o que tem conhecimento, porque na Idade Média, só quem tinha um conhecimento era a igreja. A igreja era que ensinava, só podia existir os livros que a igreja falava que podia existir. Nenhum outro livro era permitido, nenhum outro tipo de ensinamento fora daquele ministrado pelos padres e pelos outros clérigos, perdão, era permitido. Abaixo do clero, eu tenho a nobreza. A nobreza, ela era quem tinha o poder no feudo. Parte dela, né, eram os senhores feudais. E por que eles tinham esse feudo? Porque o rei, né, ali a gente já não tem mais, aqui agora a gente entrou numa fase que não existe mais o Império Romano, já acabou o Império Romano e agora eu tenho os impérios bárbaros, né, os reinos bárbaros. Né? O rei dava a terra, concedia ao nobre a terra, né, ao senhor feudal a terra, em troca de proteção do exército. Tá? Então, toda a nobreza tinha o seu próprio exército. E esse exército, sempre que o rei convocava, ele tinha que estar à disposição do rei. Né? E quem trabalhava de fato era lá os camponeses e os servos, tá? Que é uma classe bem vasta de pessoas, de profissionais, que já já a gente vai ver, certo? Então, eu tenho essa estrutura da sociedade feudal. Clero, nobreza e camponeses. Primeiro, segundo e terceiro estamento. Tá? Acima deles, eu tenho o rei. Voltar um slide que a gente deixou para trás. O poder do rei era absoluto, aí eu tenho início ao absolutismo. O absolutismo ele veio como teoria política, sim, ou regime de governo na Idade Média, porque o que nós tínhamos antes, o regime político que nós tínhamos antes da queda do Império Romano, era conhecidos, né? Era democracia, oligarquia e monarquia. Tá? Esses eram os 3 regimes políticos que tínhamos, né? Que tínhamos conhecimento, que a sociedade tinha conhecimento. Com o sistema feudal, a invasão bárbara, a instalação dos reinos bárbaros, surgiu um novo regime de governo, que era o regime absolutista. O que é o regime absolutista? É os 3 poderes concentrados na mão do rei. O rei manda do jeito que ele quer. Ele faz a lei, ele executa a lei, ele julga, ele tira a lei, né? Ele pode aumentar o imposto de uma hora para outra, né? Ele faz o que ele quiser. Na realidade, ele não está sujeito à lei. Isso é importante vocês saberem. Na Idade Média, o rei não está sujeito à lei. Tanto que foi um dos fatos que ensejaram, né? Por exemplo, a revolta dos burgueses lá, que deu início à Carta Magna de João Sem Terra, certo? Em 1215. Então, esse era o absolutismo, né? Todo o poder na mão do rei. Tá? E dentro dessa sociedade estamental, ou essa divisão social aqui dessa pirâmide, não havia uma mobilidade social.
O que era uma mobilidade social? Você não tinha possibilidade de... A possibilidade era mínima, não era nula, mas era muito mínima, de deixar de ser um camponês. Deixa eu pegar o meu. De deixar de ser um camponês e ascender para a nobreza. Entendeu? A mobilidade social, ela era quase nula. Então, não tinha como você mudar de camada social. E lá, eles tinham a máxima assim, que se você nasceu numa família pobre, você vai continuar sendo pobre. Então, você pertencia à classe familiar. Então, se você nasceu pobre, continua pobre. Se você nasceu nobre, vai continuar sendo nobre. Não havia mobilidade social, e sim, você pertencia à classe a que a sua família pertencia. Aí vamos ver cada um desses estamentos, né? Estado, né? Nós temos o primeiro estado. Lembrando que acima de todo mundo está o rei. Primeiro estado. O primeiro estado era a igreja, o clero. Mas mesmo dentro da igreja, é óbvio, tem as suas divisões, né? Então, tem o alto clero, médio clero e baixo clero. Tá? Então, tem as suas divisões. Então, os religiosos, eles exerciam poder político sobre a sociedade. Então, eu não tinha a separação ali entre religião e política. Então, não havia laicidade. E aqui eu quero dar ênfase. Okay? O que é um Estado não laico? Um Estado não laico é quando os líderes religiosos dão as ordens dentro da política. Ou seja, falam o que deve ou não deve acontecer. Não é só da política, é da administração do Estado, do país, certo? Então, quando a igreja, quando o Estado é baseado totalmente no poder da igreja, é a igreja que vai decidir o que quer e o que não quer. Mas por que o rei se submetia às ordens políticas da igreja? Porque a igreja dizia que o poder do monarca era um poder divino, atribuído por Deus. Se era um poder divino, atribuído por Deus, o rei necessitava que a igreja mantivesse esse discurso para que ele mantivesse o seu poder. Então, se o rei não acatasse as ordens da igreja, a qualquer momento a igreja poderia vir e dizer que aquele lá não deveria ser o rei, que o poder divino foi passado para outra pessoa, né? E convencer através da ideologia, convencer o povo de que o poder deveria ser de outra pessoa. Por isso que o rei aceitava os mandos e desmandos da igreja, as ordens políticas ou a interferência da igreja dentro das ordens de governo. Então, no alto clero, quem eu tinha? Eu tinha lá cardeais, bispos. No médio clero, eu tinha os abades, as abadesas, os membros as curas, né? O membro dos cabildos, as paróquias ricas. E o baixo clero que eu tinha eram os monges e os frades, certo? Esse é o primeiro estamento, que é o clero, ou o primeiro estado, tá? E depende da literatura que vocês forem ler, ou o primeiro estado. O segundo estamento, a nobreza. Então, a nobreza também tinha divisão dentro da nobreza, não eram todos iguais, né? Então, eu tinha a alta nobreza, a média nobreza e a baixa nobreza, né? Então, lá na alta nobreza eu tinha príncipes, duques, condes, marqueses. Na média nobreza eu tinha os cavaleiros, né? Nomeados pelos reis. A nobreza de toga, os juízes, né? E na baixa nobreza eu tinha os fidalgos, né? Isso tudo era título concedido pelo rei. Então, de acordo com o título, você possuía um papel, né? Uma posição dentro da nobreza. O segundo estamento, a nobreza, era formado pelos senhores feudais, né?
Então, eles eram detentores de terra, né? Que eram recebidas aí pelo rei. O rei dava essa terra para eles, né? Em troca, o que eles davam para o rei? Eles pagavam um X por ano e também ajudava aí a constituir o seu exército. Ok? Então, ele não era gratuito essa cessão de terra, né? Essa cessão de posse do rei para a nobreza.